Olá, eu sou o professor Alexandre Fortes, do Departamento de História do campus Nova Iguaçu, Instituto Multidisciplinar da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e essa aula faz parte da nossa disciplina de História Contemporânea 1, e ela tem o título de O Novo Conservadorismo Burguês, e trata das transformações econômicas e políticas que ocorreram nos países capitalistas centrais entre aproximadamente 1850 e 1870. Nós vamos usar basicamente dois autores que estão na bibliografia do curso, o Eric Hobsbawm e a Hannah Arendt, para tratar desse assunto. Bem, o Hobsbawm destaca o seguinte, embora embora fosse difícil para os observadores do período terem clareza disso, o fato é que as grandes revoluções, a Primavera dos Povos de 1848, que se estendeu por vários países europeus, foram a última grande revolução geral no Ocidente. Isso então encerra um ciclo que tinha se aberto com a Revolução Francesa, no caso da Europa. Se a gente pensar em escala global, poderia talvez incluir como antecedente disso o próprio movimento de independência dos Estados Unidos, mas o fato é que, a partir de 1848, há um período político de muito maior estabilidade, ou pelo menos a ausência de movimentos revolucionários disseminados pelo território europeu, onde eles tinham se concentrado muito fortemente, ocorrido em várias ondas entre 1789 e 1848. Ao mesmo tempo, nos países desenvolvidos, havia se atendido boa parte das reivindicações do liberalismo político e do radicalismo democrático, em termos de expansão dos direitos de participação política, do acesso ao sufrágio, e até mesmo do nacionalismo, no sentido do reconhecimento do caráter de estados nacionais a vários territórios, onde os grupos étnicos locais tinham lutado em defesa da sua autonomia, da constituição dos seus próprios estados no período anterior. Quer dizer, o que não foi consolidado naquele período vai gradualmente se consolidando com maiores ou menores resistências nos 70 anos seguintes, então, ou seja, entre aproximadamente a década de 1850 e a década de 1920, você tem então essa consolidação de um sistema de estados com constituições liberais, com uma expansão do sufrágio e com, portanto, uma incorporação política maior, da população nesses países. Mas a ideia da república social, ou seja, a ideia da necessidade de estabelecer direitos mais amplos para os trabalhadores, políticas de redução da desigualdade, distribuição da propriedade, reforma agrária, que também tinha sido presente nesses movimentos, desde a Revolução Francesa, em geral como expressando correntes minoritárias, mas que participavam dos mesmos processos de revolução política. Essa promessa não se realiza, pelo menos na Europa Ocidental, ao longo de todo esse período. Portanto, aquilo que o Hobsbawm chama de república social foi excluído dos resultados obtidos dessa primeira grande onda revolucionária que se encerra em torno de 1848. Nesse novo período, que se inicia, portanto, mais ou menos na metade do século XIX, se constitui uma estrutura social muito resistente a novas explosões revolucionárias. Então, digamos, a relativa frequência, ou até uma certa facilidade em alguns momentos, com os quais novas explosões revolucionárias vinham acontecendo, a cada período, a cada década, ou às vezes até com uma frequência menor, especialmente na França, a França se torna um grande destaque nesse processo, das revoluções políticas no começo, na primeira metade do século XIX, desde o fim do XVIII. Isso deixa de acontecer com tanta facilidade nesses países capitalistas centrais, porque a estrutura social se torna mais resistente a essas explosões. Ao mesmo tempo, o período que se inicia em meados do século, 1840 a 1870, é um período de
uma transformação e uma expansão econômica absolutamente extraordinárias, né? O Rosman ele indica uma série de dados aqui, eu vou utilizar apenas um gráfico aqui na sequência para dar uma ideia disso, né? E também posteriormente a gente vai analisar alguns outros fatores que ele menciona sobre as grandes transformações que estavam acontecendo na economia do período, né? Então o Robson destaca o seguinte: num certo sentido, o mundo torna-se capitalista no sentido do capitalismo industrial do século XIX, né? Quer dizer, aquilo que inicialmente era um fenômeno muito típico da Inglaterra e depois gradualmente começa a gerar impactos, né, em outros países, né? Tem a Bélgica surgindo posteriormente como uma segunda nação europeia em que a indústria se coloca no centro da atividade econômica, né? Mas aos poucos isso começa a se disseminar, a gente vai comentar posteriormente os outros países que vão se industrializando ou se integrando mais fortemente a essa nova economia industrial, né? Então uma minoria, né, desses países desenvolvidos vai adquirindo essa característica, né? Já falei aqui da Inglaterra e da Bélgica, posteriormente a gente vai ver com a unificação da Alemanha, né, o surgimento de uma outra grande potência industrial, que já herda esse processo da Prússia, que foi o motor da unificação alemã e que já vinha se industrializando fortemente, né, no começo do século XIX. E também, paralelamente, vai acontecendo o processo de industrialização dos Estados Unidos. Um pouco mais tarde também se destaca o Japão, né? Então aí realmente vai ganhando uma característica de um sistema de países desenvolvidos, economias avançadas, industrializadas, né? Para além da Europa, abarcando aí também os Estados Unidos da América e o Japão na Ásia, né? Então essa é uma característica forte desse período. Os dados de crescimento econômico dessas décadas eles são realmente muito impressionantes. Como eu já disse, o Robson cita detalhadamente vários deles, né? Eu destaco aqui, né, alguns indicadores que ele aponta, né? Primeiro, nunca as exportações inglesas cresceram tão rapidamente como nos primeiros 7 anos da década de 1850. E a exportação de ferro da Bélgica mais do que duplicou entre 1851 e 57. A demanda por ferro é um indicador muito claro, né, desse avanço da industrialização nesse período, especialmente, como a gente vai ver depois, da expansão das ferrovias, né, que demandam um volume de produção de ferro extraordinário, que vão ter um papel econômico muito relevante, né, naquele período. Uma coisa que o Robson não chega a comentar, mas outros autores trabalham também, gradualmente as próprias estruturas militares vão demandando cada vez mais ferro e posteriormente aço, né, por conta de algumas transformações tecnológicas que ele explica também, né, e que vão levar, por exemplo, ao surgimento de armamentos muito pesados, grandes canhões, né, toda a artilharia, né, que demanda, e também a substituição gradual dos navios de casco de madeira por navios de casco de aço, né? Isso tudo vai gerar demandas numa escala sem precedentes para a produção de aço, né? E também associado a ela o carvão, que era o grande combustível da época e que era muito necessário também para toda essa atividade siderúrgica e metalúrgica, né? Essa questão da constituição de um pequeno núcleo de países altamente desenvolvidos, né? O meu vídeo está aqui cobrindo um pouquinho uma ponta do gráfico, né? Mas na versão do PowerPoint sem o gráfico é possível vê-lo inteiro, né? Mas vejam aqui, quer dizer, a gente tem esse gráfico que ilustra o que alguns historiadores econômicos e historiadores que trabalham no campo da história global têm chamado de a grande divergência, que é uma tentativa de explicação sobre como as desigualdades de poder econômico se acentuaram muito fortemente, particularmente a partir de meados do século XIX, né, num ritmo muito diferenciado do que poderia se identificar, né? Isso hoje em dia, o trabalho de recolhimento de estatísticas históricas, de ponderação dos dados para poder comparar isso, ele é muito mais requintado, né? E permite fazer afirmações com mais segurança em relação a isso, embora a discussão sobre as causas dessas mudanças sejam muito variadas, né? Mas a gente tem aqui um gráfico, por exemplo, indicando países que se tornaram
que eram grandes países ou se tornaram grandes potências econômicas no século XIX, né? Tradicionalmente, né, a gente tem na Ásia aqui Japão, China e Índia, né, e tem um núcleo de países europeus, a Grã-Bretanha, a França, a Alemanha, ou as terras alemãs que viriam a se constituir no Estado alemão, né, justamente nesse período que a gente vai analisar, né, a Itália, a Espanha, né, e a gente vê aqui que até 1800 o nível de desigualdade de poder econômico, a gente percebe aqui já a partir de 1650, né, a Grã-Bretanha, a Inglaterra, no caso, na época, né, descolando, digamos assim, acumulando, né, um poder econômico muito acentuado no ritmo de crescimento que já era muito forte, né, no período do auge do capitalismo mercantil, digamos assim, né, quer dizer, da Inglaterra, no momento em que a troca de produção manufatureira, que era aquilo em que a Inglaterra se especializou, né, por metais preciosos ou commodities, né, produtos agrícolas, etc., ela vai se tornando mais vantajosa, né, e a Inglaterra começa, portanto, a ter uma acumulação, mas a partir de meados do século XIX, ela dispara, né. É claro que se a gente colocasse os Estados Unidos aqui nesse gráfico, ele iria aparecer justamente nesse período e depois ele teria um crescimento muito mais astronômico, né, passando já aí nas primeiras décadas do século XX a própria Inglaterra, né? Mas por que era relevante ainda até o período que a gente está estudando, esses aqui são ainda os países mais importantes para fazer essa comparação, né? Então a gente vê, enquanto a China e a Índia, né, continuam mais ou menos o mesmo padrão, o Japão, por exemplo, que é essa linha azul escura embaixo, ele um pouquinho depois, mais para o final do 19, começa, digamos, a imitar, a seguir o mesmo modelo de desenvolvimento inglês, e tem então um crescimento acentuado também, né? Enquanto esses outros países, né, vários deles vão tentar também, digamos assim, emular esse modelo de crescimento britânico, né, com um processo de industrialização e tentar chegar então ao nível de renda média per capita, que é o que aparece aqui no eixo vertical, né? Aquele que se aproxima mais é a Alemanha, né, até o final do século XIX, né? A gente pode ver a linha azul clara, ali tem um momento que a Alemanha atinge, antes, aquilo ali certamente vai até a Primeira Guerra Mundial e depois então tem o período de crise, né, onde a Alemanha tem aquela queda, né, e volta a ser ultrapassada pela França no final, embora a França tivesse antes disso, né, vocês veem que tem uma inversão ali num dado momento entre a posição da Alemanha e da França, né. O grande debate é sobre o conjunto de fatores que levou a que essas diferenças tão acentuadas começassem a se estabelecer justamente nesse período que a gente está analisando aqui, né. O Robson chama a atenção que o emprego cresceu aos saltos na Europa e no resto do mundo, para onde estavam chegando, né, imensas quantidades de europeus que eram tratados na época como excedentes populacionais, ou seja, populações de áreas que tinham uma população mais densa e que até um certo ponto estavam tendo dificuldade de oferecer boas perspectivas de trabalho, de renda, né? Então, juntando com mudanças nas políticas migratórias, mudanças na própria tecnologia de transportes, que tornou grandes migrações internacionais, né, os grandes navios a vapor, por exemplo, vão tornando muito mais viável o deslocamento de um número cada vez mais intenso, né, e a abertura de novas fronteiras agrícolas, com a expansão territorial, né, as independências da América Latina, a expansão dos Estados Unidos para o oeste, quer dizer, tem todo um conjunto de fatores que vai começar a mobilizar, estimular grandes migrações internacionais. Então, como diz o Robbins, os empregos acabavam surgindo ou pelo crescimento econômico na Europa ou por esses deslocamentos da população para novas áreas fora do continente europeu, né? Com alta taxa de emprego e uma possibilidade de gradualmente esse crescimento econômico se reverter em alguns aumentos salariais, embora a desigualdade social fosse muito grande ainda mesmo na Europa, mas há uma tendência de acomodação maior das tensões sociais, o descontentamento popular diminui um pouco, que é uma das coisas que explica, digamos assim, a diminuição, né, o fim daquela chamada era das revoluções, que é o título do primeiro livro do Robson, que trata do período anterior, primeiro livro de síntese do Robson sobre o capitalismo contemporâneo, né?
Para os capitalistas, por outro lado, esse processo de crescimento estava possibilitando um grande fluxo de trabalho que era comparativamente barato, mesmo que eles estivessem pagando um pouco melhor, um pouco mais dispostos a dar aumentos salariais ou algumas concessões aqui e ali. Ainda era um trabalho extremamente barato, porque ele fluía, em grande medida, do próprio crescimento populacional que foi desencadeado, né, pela Revolução Industrial, porque afinal de contas a Revolução Industrial também possibilita um acesso maior dos trabalhadores, das classes trabalhadoras, a alimentos, a produtos de higiene. Isso tem um impacto enorme na redução das taxas de mortalidade infantil, né? A expectativa de vida também vai aumentando um pouco, mas a redução da mortalidade infantil é muito importante também economicamente, no sentido de que você tem então mais trabalhadores chegando à idade adulta, né? E, portanto, um volume de mão de obra disponível cada vez maior, né? Há uma intensificação das migrações campo-cidade, né, na Europa, e a imigração em grande escala, né? Além do fim ou da redução drástica de certas profissões artesanais tradicionais, que também faz com que esses trabalhadores então acabem muitas vezes se deslocando de pequenos centros, né, nas áreas rurais onde se concentrava essa produção industrial, e se deslocando para as grandes cidades, especialmente as grandes cidades industriais, né? A gente vai comentar um pouco mais isso depois. Esse também é um período, né, assim como é um período de crescimento econômico extraordinário, particularmente para aqueles países centrais, né, que acabam se consolidando como que basicamente hoje nós chamamos de países desenvolvidos, né. É também um período, como eu já mencionei, de enorme crescimento populacional. Vocês podem ver aqui que a população do mundo ela só chega, pelas estimativas atuais, não é, a 1 bilhão de habitantes já no começo do século XIX, mas antes da metade do século XIX ela passa de 1,5 bilhão. Ou seja, há um crescimento, enquanto você levou aqui né, 800 anos para sair de uma faixa em torno de 300 milhões de habitantes, que é a população, só para ter uma ideia, a população dos Estados Unidos de hoje, né, que é a população de um único grande país, né, seria mais ou menos a população do mundo inteiro em torno do ano 1000. Né. E você tem já aqui, então, no começo do século XIX, essa população chegando a 1 bilhão, que ainda é menos do que a China ou a Índia hoje, né? Mas aí tem um crescimento de 50%, quer dizer, um crescimento que é equivalente ao que tinha em termos de números absolutos, né, de 500 milhões de pessoas, mais ou menos o que aconteceu, se a gente vê aqui no gráfico, entre 1400 e 1800, você tem mais ou menos esse crescimento de 500 milhões de pessoas na população mundial, em 400 anos. E depois você tem o mesmo crescimento em cerca de 50 anos. Né? Então essa é uma mudança social muito, muito profunda que afeta também a economia e a política. Né? E ao mesmo tempo a parcela de habitantes vivendo na cidade, ela vinha crescendo muito gradualmente, essa linha mais clarinha aqui de baixo, né, até 1800, e aí ela tem um crescimento absolutamente astronômico, né, em termos percentuais. Né. Quer dizer, aqui à direita a gente vê, né, que essa linha de baixo ela está em termos percentuais, né, e a outra está em números absolutos, né, com aqui o eixo vertical da esquerda. Né, que não quer dizer, como pode dar uma primeira impressão, que praticamente todo mundo estava vivendo em cidades. Né? O que está dizendo aqui é que em números absolutos teve esse crescimento muito acentuado de um lado, e de outro lado a parcela, né, de pessoas vivendo em cidades ainda não tinha chegado a 10% na metade do século XIX. Né? Isso é muito importante para ver a diferença que ainda existe em relação ao mundo de hoje, onde se estima que 70% da população mundial viva em cidades. Né? Na metade do século XIX nós estamos falando de uma passagem acelerada de algo que estaria aqui na faixa de 2% da população em cidades, para chegar a talvez aqui uns 9%, pelo que tá mostrando o gráfico. Né? E isso já era uma mudança muito importante.
As migrações internacionais que já foram mencionadas, né, a gente vê aqui, né, a primeira coisa que se destaca nesse mapa com gráfico, é claro que aqui está abrangendo um período maior, são grandes deslocamentos populacionais tanto livres, né, quanto deslocamentos populacionais à força, né, como o tráfico escravocrata da África, que está representado aqui por essa seta púrpura aqui, né, saindo da África, que se desdobra depois em relação à América do Norte, Caribe, né, a região ali da Colômbia, Nova Granada e especialmente o Brasil, que, como nós sabemos, recebeu cerca de 5 milhões de escravizados vindos da África nesse período, né? Então, isso num período anterior, ele está indo aqui em linhas gerais até 1860, essa seta, né? Mas a maior parte dessas setas, especialmente as mais largas, né, se refere a coisas que aconteceram no século XIX, né? Desses 32 milhões de imigrantes que aparecem aqui saindo de várias partes da Europa para os Estados Unidos, essa grande seta verde, né, no alto aqui, na verdade, a grande maioria se deslocou no próprio século XIX, né? Mas isso aqui dá uma noção rápida de como que a população global estava se deslocando e criando também conexões muito mais intensas, né, entre as várias partes do mundo com esse deslocamento de pessoas, né, nascidas em uma parte do mundo e trazendo, portanto, as suas tradições, as suas línguas, a sua cultura e se inserindo em sociedades, às vezes, em geral, a maioria delas são migrações transoceânicas, né? Quer dizer, você atravessa um mar e tal, talvez a grande exceção seja aqui um deslocamento dentro do Império Russo, que está aqui em cima, né? De 10 milhões de habitantes em direção ao leste, né? Em direção às partes mais orientais, no final do século XIX, né? O Robson, do ponto de vista político, né, o Robson destaca o seguinte: esse cenário de, digamos assim, relativa prosperidade, relativa estabilidade, né, ele dá aos governos nesses países, especialmente nesses países europeus que tinham sido sacudidos por várias ondas de revolução, a maior delas justamente na véspera, né, ou seja, em 1848, mas dá a partir daí um certo espaço para esses governos respirarem e, ao mesmo tempo, isso desmonta as esperanças e o ânimo dos revolucionários, né? Eu recomendei, né, como atividade complementar aqui para ser feita, assistir a uma versão do Os Miseráveis, do filme, né, Os Miseráveis, é um filme do começo dos anos 2000, não o musical que é mais recente, mas uma outra versão, que eu acredito que destaca pontos do livro, né, do Victor Hugo, que são mais relevantes até para a nossa análise histórica, né? E o Victor Hugo que tinha sido um grande militante, engajado nos processos revolucionários das primeiras décadas do século XIX na França, né? O livro ele reflete uma grande desilusão justamente com digamos assim, os resultados contraditórios, né, que aqueles movimentos acabaram tendo, porque se de um lado gradualmente a sociedade vai, digamos assim, abrindo um certo espaço para a participação política e incorporando com mudanças nas constituições, né, certos direitos individuais, direitos civis, que eram várias das bandeiras que o liberalismo vinha colocando desde o final do século XVIII. Por outro lado, essa passa a ser cada vez mais nitidamente uma sociedade dominada pelo dinheiro, pelo poder do dinheiro, e em que alguns valores humanistas que eram muito presentes também para, digamos assim, a ala esquerda desses movimentos revolucionários, eles vão se perdendo, né? E tudo acaba se reduzindo a muito cinismo, muito cálculo, né? Então, o movimento romântico, que o Victor Hugo expressa bem, ele é marcado por essa decepção com aquilo que a sociedade do século XIX tinha se tornado, né? A política, o Robson chama atenção, então ela entra num certo estado de hibernação, né?
A Inglaterra ainda teve um movimento político socialista, enfim, defendendo reforma social e política mais aprofundada em favor dos trabalhadores, calcado muito em setores artesanais mais tradicionais da classe trabalhadora, que foi o cartismo. Ele ainda tem uma sobrevida, digamos assim, ele continua sendo atuante por algum tempo depois da metade do século, mas ele acaba também morrendo, né? Não tem continuidade posterior, né? Na França tem um fenômeno que o próprio Marx analisou muito, que é o Segundo Império, do Napoleão III, né, que passa a ser uma combinação também, né, entre um regime monárquico, hereditário de novo tipo, né, não baseado nas nobrezas tradicionais, mas baseado aí digamos assim, na descendência de um grande herói surgido a partir da Revolução Francesa e das guerras, né, de defesa da França contra a reação da Sagrada Aliança, que foi Napoleão, quer dizer, aqui o sobrinho de Napoleão, Napoleão III, ele se institui, assim como o tio tinha feito, como imperador, né, mas ao mesmo tempo usa referendos, outros instrumentos de votação para se manter no poder, ou seja, instrumentos da democracia passam a ser usados em favor de uma ditadura, né, em forma de um novo império, né. Isso também causa muitas desilusões, porque a expectativa era que esse tipo de instrumento político levasse a uma democracia mais efetiva, né, e não a um tipo de governo como esse do Napoleão III. Né. No Império Habsburgo, que cobria boa parte do território europeu, né, ele é restaurado em 1849 graças à intervenção, ou seja, após as ondas revolucionárias de 1848, graças à intervenção do exército russo, mas a partir daí ele acaba tendo uma estabilidade muito maior, uma capacidade de exercer o governo em todas as suas áreas, inclusive aquelas que tinham sido afetadas mais fortemente pelo movimento nacionalista, como a Hungria, né, sem maiores turbulências. Então, em linhas gerais, é um período de muita estabilidade e conservadorismo. Né? Essa calma política vai começar a chegar ao fim também com a depressão, uma pequena depressão que acontece em 1857, que rapidamente é superada do ponto de vista econômico, mas que começa a gerar uma série de abalos políticos e ondas novas de contestação, embora não da mesma forma revolucionária do período anterior. Né? A economia logo retoma o seu ritmo de crescimento até aí sim, né, uma grande crise que vai ser o final desse período aqui, né, em 1871, 73, mas as grandes questões políticas então que vão emergir são a unificação nacional da Alemanha e da Itália, que a gente vai tratar em outra aula, os movimentos por reforma constitucional em toda a Europa e por liberdades civis, né. Então a política ganha um novo ânimo, mas não é mais a política da Revolução, pelo menos não é mais predominantemente, nesse período, a política da Revolução. Né? Esse grande poderio econômico, né, que também começa a se associar, como a gente vai ver também posteriormente, né, a uma grande expansão do poder global dessas potências capitalistas europeias, né, atingindo de formas diferentes a América Latina, a África, a Ásia, né, e extraindo daí cada vez mais recursos, né, para o acúmulo progressivo do seu poder econômico, da sua glória imperialista também, né, ele, digamos assim, ele é exibido, né, os grandes cenários de celebração, né, dessa e de monumentalização dessa glória do capitalismo industrial de meados do século XIX, são as grandes exposições internacionais que deixaram alguns grandes legados arquitetônicos, né, como o Palácio de Cristal de Londres de 1851, a Rotonda, ou Rotunda, né, maior do que a Catedral de São Pedro em Roma, em Viena, né, e a Feira do Centenário de Filadélfia, já mais ao final do período, que marca a entrada dos Estados Unidos, né, nesse circuito das grandes potências capitalistas globais, a qual, inclusive, o imperador e a imperatriz do Brasil compareceram. Se eu não me engano, eles compareceram também a de Viena. Né? Mas aqui a gente já está falando, né? E já para além desse período, digamos, um outro símbolo muito
do mesmo caráter a esses é a própria Torre Eiffel da Exposição Internacional de Paris, já na virada já no final do século, né? Então aqui a gente tem uma ilustração, né, juntando imagens desses três, né, a Torre Eiffel, aqui já uma caricatura francesa com o Eiffel, né, o engenheiro que concebeu e dirigiu a construção da torre, digamos assim, menosprezando as pirâmides do Egito Antigo, né? Um detalhezinho aqui do Palácio de Cristal de Londres e o contraste, né, da elite inglesa fazendo uma cavalgada tradicional aqui, né, uma sociedade ainda enraizada, num certo sentido, apesar de toda a transformação industrial, mas cultivando alguns valores, algumas referências muito fortes da sua origem agrária, né, como, por exemplo, essa questão da equitação, né, e aqui a rotunda de Viena. Né. Bem, por que essa expansão econômica foi tão acelerada no entender do Hobsbawm, né? Quer dizer, na primeira metade do século XIX, havia um contraste entre um potencial produtivo que crescia muito aceleradamente e uma inabilidade do sistema em aumentar a sua base, né? Por exemplo, não havia nenhum mecanismo de distribuição de renda, portanto, os mercados internos, e não havia, na verdade, muito interesse, né, em promover um aumento da capacidade de compra dos setores mais pobres da população. Então, era ao mesmo tempo uma economia que crescia muito, mas que, digamos assim, era pouco inclusiva, né? Então, isso também acabava colocando certos limites. Não era pelo consumo que essa economia iria, digamos assim, deslanchar num ritmo de crescimento ainda mais acelerado, como ela faz a partir da metade do século XIX. Né? Mas existe uma grande invenção, que é a ferrovia, né? E uma série de transformações tecnológicas associadas à ferrovia, né? Ou que foram impulsionadas pela invenção das ferrovias, como o uso da tecnologia do vapor, que já vinha sendo utilizada desde o século XVIII na mineração, depois nas fábricas de tecido, né, e passa a ser usado em grande escala mundialmente nas ferrovias, né, e depois, posteriormente, acaba estimulando ou tendo uma influência grande num outro grande desenvolvimento tecnológico do período, que é a criação do telégrafo, né, que foi a primeira tecnologia de comunicação baseada em impulsos elétricos. Né. Esse conjunto de medidas, ferrovia, uso em maior escala da energia a vapor e invenção do telégrafo, vão contribuir para multiplicar o espaço geográfico da economia capitalista em escala global. Então, num certo sentido, alguns observadores contemporâneos já diziam, coisa que o Hobsbawm salienta também, que há uma grande semelhança com o período das grandes navegações, em que não é que tenha ocorrido não é que tenham ocorrido subitamente grandes descobertas, mas foram criadas formas de usar avanços tecnológicos que vinham se acumulando no período anterior, no sentido da criação de um novo mundo econômico em escala global. Né? E aí chega-se a isso que o Hobsbawm chamou de uma gigantesca expansão nas exportações de mercadorias, capital e homens. Aqui, só a título de exemplo, nós temos dois mapas da década de 1890 mostrando as redes, né, ferroviárias da Inglaterra e dos Estados Unidos. Nós vamos falar disso em outra aula, né, do processo de expansão dos Estados Unidos para o oeste, que aqui já está consolidado e inclusive a gente vê aqui que nas áreas originais, né, de ocupação do leste e depois do meio oeste, que vai ser o grande motor do crescimento econômico dos Estados Unidos no século XIX, essa malha ferroviária já se torna extremamente densa, né, no período, e isso significa que todo o território está integrado, né, no deslocamento de pessoas, mas também no deslocamento de mercadorias, né, por exemplo, em levar a produção de grãos, de cereais do meio oeste para os portos da região atlântica dos Estados Unidos e poder, portanto, exportar isso, principalmente para a Europa, né?
a custos competitivos, né, e ao mesmo tempo fazer com que os produtos industrializados, seja vindos da Inglaterra, né, posteriormente também da Alemanha, de outras áreas que estão se industrializando, mas mesmo aqueles produzidos na Nova Inglaterra, que é essa parte à direita e no alto aqui, né, ou seja, a área do nordeste dos Estados Unidos, né, onde a industrialização já estava mais avançada, né, todos esses produtos industrializados eles chegavam para os agricultores do meio oeste, né, daquela região dos lagos, ali por exemplo, muito facilmente também por meio das ferrovias. Então é uma agricultura que vai se modernizando também e possibilitando uma condição de vida muito mais avançada para esses agricultores que, embora estejam muito afastados, né, do oceano, das grandes cidades tradicionais, mas eles têm acesso, digamos assim, ao que se chamava os benefícios do progresso, né, na forma de vários bens que a gente vai citar depois, mas, por exemplo, máquinas de costura, instrumentos agrícolas, relógios, né, a facilidade também no acesso a algumas coisas mais tradicionais, como louças e talheres, né, uma série de produtos industriais que chegavam com mais facilidade, e especialmente tecidos, né, os tecidos que eram ainda um fruto da primeira Revolução Industrial, mas cuja produção continuava se expandindo, embora num ritmo menor do que a de outros bens que representavam, digamos assim, a nova indústria, né? O comércio mundial, mesmo com a primeira Revolução Industrial, entre 1800 e 1840, ele não chega a duplicar. Mas entre 1850 e 1870, ou seja, se em 40 anos ele não chegou a duplicar, nos 20 anos seguintes ele cresce 260%. Né? Ou seja, ele está crescendo mais do que 4 vezes mais rapidamente do que no período anterior, que já tinha sido um período de bastante crescimento. E isso se aplica a todo tipo de produto, inclusive alguns que hoje são motivos de uma certa... são embaraçosos, digamos assim, né, para a história desses países, como o ópio, né, que hoje, né, no século XX, se tornou base de produção da morfina, da heroína, né, ou seja, um entorpecente, né, uma droga que foi criminalizada posteriormente, mas que na época era produzida em grande escala pela Inglaterra na Índia, né, e exportado para a China. Essa exportação dobrou de quantidade e triplicou de preço nesses 20 anos, portanto ela se tornou muito mais lucrativa. Né? E as tentativas do governo chinês de bloquear esse tráfico de ópio dos britânicos para a Índia acabou levando a 2 guerras, as guerras do ópio, nas quais os britânicos, usando o seu poderio, né, dos novos armamentos produzidos aí pela indústria, da sua capacidade naval e tal, eles obrigaram os chineses a aceitar, a fazer uma série de concessões, né, que na prática significaram quebrar a soberania nacional do Império Chinês e subordiná-lo aos interesses imperialistas da Inglaterra, e depois várias outras potências europeias usaram de táticas parecidas para arrancar outras concessões do governo chinês no período também, né. Um outro grande acontecimento econômico que afeta o mundo nesse período é a descoberta de ouro na Califórnia e na Austrália, que aconteceu justamente em torno de 1948, 49, né? E que gera uma circunstância particular, porque o Hobsbawm explica que o século XIX basicamente foi um século de deflação, ou seja, os preços caíam porque o mercado consumidor não se expandia tanto e a oferta de produtos ia crescendo muito rapidamente ao longo do século de uma forma geral. Mas nesse período, com uma entrada súbita de uma grande quantidade, um grande volume de ouro, né, em circulação nos comércios, na finança, nas reservas da economia mundial, existe então um pequeno período de inflação, que aumenta ainda mais as margens de lucro, né, dos grandes comerciantes, industriais e do setor financeiro também. Mas, ao mesmo tempo, essa entrada de grandes reservas de ouro permite o estabelecimento do padrão ouro para a Libra, que acaba se tornando depois, por um longo período, a base do sistema financeiro internacional e dos próprios sistemas de câmbio entre as moedas, né? Quer dizer, a ideia de que a Libra
para cada libra emitida havia uma quantidade de ouro equivalente depositada no Banco Central inglês, né? E que, portanto, a libra tinha uma solidez, né, que permitia que ela servisse de parâmetro para avaliar o valor das outras moedas de acordo com a, digamos assim, a saúde financeira dos outros países, né? Isso a gente sabe que é um tipo de concepção, inclusive, sobre a relação entre reservas, câmbio, né, que ainda influencia a economia mundial até hoje, embora com sistemas e formas diferentes, né? Existe um longo debate sobre os Estados Unidos, entre os economistas sobre até que ponto o padrão ouro foi simplesmente um mecanismo de se isso faz, digamos assim, algum sentido lógico ou se foi simplesmente uh, um mecanismo para a imposição, né, do poder britânico, uma vez que a Inglaterra tinha desenvolvido essa capacidade de acumular as maiores reservas de ouro do mundo, né, pelas vantagens sistemáticas que ela foi obtendo, né, na evolução do modelo de desenvolvimento capitalista industrial que foi se impondo, né. Outro fator também que as descobertas de ouro, justamente pela geografia, né, pelo fato de elas terem se concentrado na costa pacífica dos Estados Unidos e na Austrália, que está imersa também no meio do Oceano Pacífico, foi que elas aceleraram a integração de toda essa área do Pacífico nos sistemas de mercado da economia global. E especialmente depois que o Japão também segue um caminho de, digamos assim, modernização econômica e crescimento industrial muito inspirado pelo que estava acontecendo na Europa Ocidental e nos Estados Unidos, né, e começa então a virar a primeira potência capitalista propriamente dito nessa parte do mundo, né. Ele também vai se beneficiar muito desse grande fluxo de metais preciosos, de ouro particularmente, que estava acontecendo na região, motivado por essas descobertas anteriores, né. Para que esse econômico deslanchasse nessa escala, né, politicamente foi decisivo também o movimento de quebra de barreiras institucionais à livre movimentação dos fatores de produção. O que são os fatores de produção? Né? A terra, o trabalho, a moeda, né, que eram protegidos tradicionalmente por costumes ou até mesmo por legislações que vinham, em alguns casos, do período medieval, do período renascentista, que protegiam, que, por exemplo, regulavam o acesso à terra de acordo com direitos tradicionais, costumes, diferenciavam vários espaços, né? Você tinha, por exemplo, direitos não à propriedade, mas ao uso, né, de recursos naturais expressos na terra, né? E que vinham sendo questionados pela nova economia política liberal desde o século XVIII, né? O Thompson, por exemplo, tem um livro chamado Senhores e Caçadores, que mostra, que trata basicamente, é um livro longo, detalhado, sobre como camponeses, populações tradicionais do interior da Inglaterra, que tinham o hábito de colher gravetos e fazer caça de animais pequenos em terras que eram tradicionalmente, digamos assim, da nobreza, né, mas não eram da nobreza no sentido atual, ou seja, não eram propriedade privada, né, elas eram direitos tradicionais da nobreza, mas ao mesmo tempo havia direitos tradicionais das populações locais usarem moderadamente alguns dos recursos naturais dessas áreas, né, sem que isso significasse propriedade, né? Então era basicamente isso, pequena caça, né, já que a grande caça era reservada para a nobreza, né, gravetos, o acesso a fontes d'água, coisas que são fundamentais para a vida dessas populações e que tradicionalmente elas conseguiam usufruir em alguma medida, né? E esse tipo de acesso a esses recursos começa a ser criminalizado, começam a ser criadas, né, mudanças no Código Penal, no sistema de cortes, que vão transformar, né, os camponeses resistem, se organizam para tentar clandestinamente continuar tendo esse acesso, ou então, por exemplo, se o senhor do local
bloqueia, faz uma represa para evitar que os camponeses que estão um pouco mais abaixo tenham acesso à água, eles vão lá e arrebentam aquela represa à noite, em grupos que cobrem o rosto de fuligem para não serem identificados, mas depois são perseguidos e presos, né? E às vezes alguns deles são inclusive executados, né? Então essa ideia de que por algo que tradicionalmente as populações tenham acesso, elas passem a ser sujeitas a uma criminalização, até mesmo a uma prisão e execução, é uma coisa muito chocante na quebra desses valores tradicionais e vai gerar muitos movimentos de resistência importantes naquele período, como a gente pode falar em outro momento, mas ocorre ainda até hoje, né, na tentativa de privatização do acesso a vários tipos de recursos tradicionais. O Karl Polanyi, que é um autor, um historiador, que trabalha numa perspectiva de economia, relações internacionais, sistemas institucionais, analisa as grandes transformações que aconteceram nesse período, né? Ele fala dessa época justamente como a época do estabelecimento do que ele chama das falsas mercadorias, né? Que são justamente a terra, o trabalho e a moeda, né? O Polanyi diz, até esse período prevalecia a ideia de que mercadoria é algo que você pode levar para um mercado e vender, né? Transportar, vender e tal, uma coisa que é produzida, que é vendida, que gera. A ideia de tratar o trabalho, que é basicamente a energia viva do ser humano, que é indissociável do ser humano enquanto ser vivo, né? Tratar a terra, que é o ambiente natural, né? E tratar a moeda, que na verdade é a expressão da soberania nacional, de acordo com as leis do mercado, é uma grande mudança de concepção que significa subordinar a sociedade integralmente às leis do mercado. E a sociedade resiste profundamente porque essas leis do mercado são profundamente desumanas e se não houver algum tipo de regulação, essa subordinação irrestrita ao mercado ela acaba produzindo apenas miséria, desigualdade, destruição, né? Então esse é um período chave da quebra, né, desses mecanismos tradicionais de regulação e da imposição da ideia do mercado autorregulável, né, que até hoje é defendida pelos economistas liberais e ultraliberais e imposta à maior parte dos países pela hegemonia do capitalismo mundial, né? Então, como é que isso se expressa, né, essa quebra dessas barreiras institucionais que protegiam o trabalho, a terra, né, e a própria moeda, né? Se expressa, por exemplo, no fim da legislação de proteção às corporações de ofício artesanais, em vários países, no fim do controle da mineração, que era algo que existia muito fortemente, passa a ser aberto à exploração da livre iniciativa, ao fim das leis contra a usura, ou seja, aquelas restrições que vinham desde a Idade Média, né, em relação ao sistema bancário, a ideia de que a busca, né, de juros, de taxas de remuneração de capital era algo imoral e, portanto, tinha que ser limitado de alguma maneira, embora o próprio governo tivesse que muitas vezes recorrer aos banqueiros, né, especialmente em períodos de crise econômica ou de guerras, né. Mas a ideia de que isso fosse negativo e tal passa a ser substituído pela ideia contrária de que o mercado financeiro tem que operar com total liberdade, porque isso é bom para a economia, né? Passam a se expandir os tratados de livre comércio, e a grande exceção nesse sentido são os Estados Unidos, porque ainda crescem no período sob um sistema muito protecionista e de muito isolamento em relação ao restante desse processo de liberalização da economia mundial, puxado pela Inglaterra em primeiro lugar, e que tem adesão de alguns desses países europeus que estão seguindo o mesmo modelo, né? E também se estabelece um sistema maior de livre negociação das relações de trabalho, inclusive possibilitando, em alguns países, o reconhecimento do direito de organização sindical e de greve. Essa é uma ilustração, né, mostrando o movimento operário, ainda de um caráter assim, bastante artesanal, na Inglaterra nesse período, fazendo uma demonstração, né? Já falei aqui das falsas mercadorias do Polanyi, né? Então uma coisa que o Robson chama a atenção é que
esse processo de quebra das barreiras institucionais à livre movimentação dos fatores de produção acontece mesmo em países que não adotaram o liberalismo político, ou seja, países que ainda são monarquias absolutas ou estão sob ditaduras, né? Mesmo assim, muitos deles vão seguindo essa agenda econômica, né? Ele questiona a fórmula liberal simplista, que muitas vezes os historiadores econômicos de tendência liberal analisam esse período e dizem, olha, esse período prova que a liberalização cria o progresso econômico, né? Na verdade, ele vai mostrar que essa expansão aconteceu muito antes dessas mudanças de legislação, né? Cujo exemplo principal são as leis dos cereais da Inglaterra, as Corn Laws, né? Que também aqui remetendo a um outro trabalho do Thompson, né? O Thompson mostrou no século XIX, no famoso artigo sobre a economia moral da multidão inglesa, como os trabalhadores protestavam no momento em que a legislação passa a permitir a exportação de cereais, mesmo antes de ser atendida a demanda local, né? Então, às vezes, a população que tradicionalmente tinha direito, por exemplo, a comprar trigo na feira local, né, antes de que o excedente fosse exportado, ela passa a não ter mais esse direito. Muitas vezes, se o mercado internacional está mais interessante, os senhores locais passam a exportar todo o trigo e isso gera situações de fome, de degradação das populações locais. Começam a haver uma série de motins no século XVIII em relação a isso. Então aí começa um longo processo de luta, né, que vai ser encerrado em torno de meados do século XIX, 1846, quando finalmente o parlamento britânico vota, né, a nova legislação dos cereais, em que transforma esse direito de exportação sem nenhuma proteção, nenhum mecanismo, né, de amparo ao costume tradicional de acesso ao trigo e aos outros cereais, né, isso passa a ser... né, essa legislação de proteção tradicional é derrubada e se impõe a lógica do mercado exportador de cereais, né? Mas o Robson diz, muito antes disso, esse ciclo de expansão já vinha se engatilhando. E em alguns lugares, como a Nova Granada, que é a atual Colômbia, né, há um processo de adoção dessa legislação liberalizando todos os fatores de economia, e isso não se reflete em um crescimento econômico acelerado como estava acontecendo na Europa. Então, há uma série de outros fatores que explicam por que o crescimento econômico, né, aconteceu. O Robson aponta que ele pode ter sido muito mais concomitante às mudanças de legislação do que causado por elas, né? De todo modo, esse crescimento acelerado, né, da economia no período, ele acaba justificando uma grande confiança no liberalismo econômico por toda uma geração até as crises do final do século XIX, né? Os lucros no período eles não eram ameaçados por conta daquele excesso de disponibilidade de trabalho que a gente já mencionou, que o Marx chamou de exército industrial de reserva, ou seja, você poderia até permitir sindicatos, direitos de greve, né, diminuir um pouco as restrições a essas ações organizadas dos trabalhadores, mas ficava difícil os trabalhadores conseguirem grandes elevações salariais no momento em que havia cada vez mais gente disposta a trabalhar por menos, ou cada vez mais gente desempregada, né, inserida no mercado de trabalho, chegando às cidades e disposta, portanto, a trabalhar por menos. A Inglaterra, nesse período, impõe, então, uma receita em relação aos países subdesenvolvidos. A lógica é vender alimentos e matérias-primas, os países como o Brasil, que na época estava se tornando um grande exportador de café, né, em menor medida de algumas outras mercadorias agrícolas, né, exportadas, né, mas a ideia esses países que têm que têm mão de obra barata, têm territórios grandes, clima tropical muitas vezes, ou um clima adequado para a produção de outras, né, às vezes subtropical quando é para produzir trigo, por exemplo, eles têm que produzir as commodities, né, essas mercadorias para exportação, numa escala cada vez maior, vender muito e comprar os produtos manufaturados ingleses. Nada de querer se industrializar, né, o Brasil, a Argentina, a América Latina, a Ásia, a Índia, né, isso não é interessante, não era interessante para a Inglaterra, muitas vezes não era interessante também
para os setores mais poderosos das economias locais, que eram justamente esses que exportavam, né, os cafeicultores no Brasil, por exemplo, e também aqueles importadores, né, que lucravam muito fazendo a intermediação da venda dos produtos importados que vinham da Inglaterra e de outros países industrializados, né. Esse sistema, por outro lado, quer dizer, então parecia que isso era a ordem natural das coisas, né? Parecia que estava funcionando bem para todo mundo, porque, como diz o Robson, todo mundo estava melhorando um pouquinho, embora a Inglaterra estivesse se beneficiando de uma maneira totalmente desproporcional. Em 20 anos, a produção mundial de carvão se multiplicou por 2,5 vezes e a de ferro por 4, por conta dos motivos que eu já expliquei. A multiplicação de ferrovias, as máquinas nas fábricas, as minas, né? Dois países se consolidam então como altamente industrializados, a Inglaterra e a Bélgica, que era um país recente, né, que conquistou a sua autonomia em relação ao Império Habsburgo justamente nas primeiras décadas do século XIX, mas cujos reis, né, os primeiros pelo menos, claramente entenderam que o caminho para manter esse país independente e próspero, inclusive, era a industrialização e depois também o imperialismo na África, né? E que, justamente pela posição estratégica, né, entre duas grandes potências, né, a França, que já consolidada, a Alemanha, a Prússia inicialmente, mas depois a Alemanha unificada, né, quer dizer, a Bélgica fica bem no meio, e ela tem grandes reservas minerais de carvão e de ferro, né, então, portanto, ela tinha condições, mas não, eles decidem não serem apenas, digamos assim, fornecedores de carvão e de ferro, mas o Estado, né, a nova monarquia belga investe num programa de industrialização acelerada muito, muito bem sucedido, né? Posteriormente, Estados Unidos e Alemanha avançam de forma acelerada, vão chegar ao final do século XIX como grandes potências industriais também, né? Em 1871, portanto, depois da unificação, o Império Alemão ele já está unido, ele é mais populoso que a França e muito mais poderoso economicamente, né? Após uma série de guerras que aconteceram na década de 1860, especialmente a Guerra Civil Americana, fica evidente também que nenhum Estado moderno vai se manter soberano se não tiver uma indústria capaz de produzir tudo aquilo que as novas formas de guerra estão demandando, que é uma coisa que a gente vai analisar um pouco mais numa das próximas aulas, né? Mas especialmente armamentos, munições, mas também fardamentos, mantimentos e tudo aquilo que a guerra moderna demanda em grande escala. Então esse é um outro motivo, né, para acelerar os projetos visando a industrialização acelerada dos países nesse período. Isso se reflete também, ou se associa também, né, com uma série de mudanças tecnológicas importantes na siderurgia, né, como o conversor de Bessemer e o forno alto de Siemens Martin, que criam a produção para criar aço barato em grande escala, né, comparativamente à situação anterior. Durante muitos séculos o aço era uma coisa muito difícil de obter e usado para pouquíssimas coisas, portanto, né, para espadas, para algumas facas de alta qualidade e tal, mas não havia condição de produzir aço, por exemplo, para substituir os navios de madeira por navios de aço, como passa a acontecer nesse período, ou para inventar canhões de aço como os alemães da Krupp, né, vão fazer no período, né. Surgem algumas novas formas de indústria também, né, como a química e a elétrica, que, como nós sabemos, transformaram profundamente o mundo, né, inclusive a química se desdobra também depois na farmacêutica, né, que hoje é uma das indústrias mais poderosas em todo o mundo. E essas novas indústrias elas têm uma relação muito importante com a pesquisa, né? Muitos dos produtos que vão ser o carro-chefe dessas indústrias foram inventados em laboratórios, não mais pela prática dos manufatureiros que viraram industriais no século XVIII, por exemplo, né? Novos produtos vão surgindo, como explosivos, né? O TNT, a dinamite, que hoje são famosos, né? Foram os precursores de todas as formas de explosivos de grande impacto usados até hoje. E a fotografia é uma outra coisa que surge no período e que vai também mudar completamente o mundo, né? Vai ter um impacto enorme na cultura, tal, mas também em um certo sentido na economia, né? Então, com essas mudanças dessa associação mais estreita entre novas formas de indústria, as mais avançadas, e a pesquisa, também surgem novas demandas em relação ao sistema
e educacional, que se torna cada vez mais crucial. O Robson chama atenção para a diferença das taxas de alfabetização dos países europeus e de como isso explica, inclusive, a facilidade com que a Prússia, né, que se torna, portanto, o centro da nova Alemanha unificada, derrota os franceses em 1871, porque para operar os equipamentos modernos, né, os armamentos, os equipamentos de comunicação, para poder seguir as estratégias planejadas nos quartéis generais, a alfabetização fazia uma grande diferença para os soldados. E a diferença entre os países era muito acentuada, né? Essa tabela aqui sai do próprio livro, né? Do Era do Capital. E vocês vejam aqui, por exemplo, a França tinha uma taxa de alfabetização de 18%, né? Não, o analfabetismo, desculpe, era de 18% na França, mas era de apenas 2% na Alemanha quando ela se unifica, né? A Suécia, que, como o Robson destaca, era um país extremamente atrasado, começa a crescer e a se modernizar economicamente justamente nesse período. Uma das forças por trás disso era também o seu sistema educacional. A taxa de analfabetismo era de apenas 6%, não, 1% na Suécia e 6% na Suíça, né? Então, de fato, a Suécia é o que tem aqui o sistema educacional mais amplo, pelo menos para a educação básica no período, e isso tem reflexo. Enquanto que a Rússia, por exemplo, tinha 79% ainda de analfabetismo, ou seja, a desigualdade, né, na educação, mesmo entre países europeus, né, que hoje são todos países modernos, fortes, etc. Tal, mas naquele período esse tipo de desigualdade era extremamente acentuado. Também existem diferenças importantes na concepção do ensino, né? Então, o ensino técnico e a formação de engenheiros começam a ganhar cada vez mais relevância pelo caráter dessas novas indústrias que estão surgindo e se difundindo, né? Robson dá uma série de exemplos interessantes sobre isso. Há também uma questão de que as mudanças tecnológicas passam a demandar ou a tornar muito mais relevantes, muito mais valiosas novas matérias-primas que não eram conhecidas até então, que eram usadas, né, numa escala muito pequena, como é o caso do petróleo, né, ou da borracha, né, e no caso do petróleo, particularmente, começa a haver, gradualmente, a gente vai ver no período posterior, uma grande mudança da matriz energética em que o petróleo passa a ter um peso cada vez maior e as grandes reservas de petróleo estão fora da Europa. Isso também vai mudar a geopolítica do mundo, né. Até hoje, o controle, né, a influência sobre áreas que possuem grandes reservas de petróleo tem um peso decisivo nas relações internacionais, né, em todo o sistema internacional. Isso começa justamente nesse período, que até então o petróleo não servia praticamente para nada, né, era usado numa escala muito pequena em algumas poucas áreas do mundo, e não havia a menor ideia de que a transformação química feita, né, com aquele óleo, né, que em alguns lugares, inclusive, ainda brotava da terra e era considerado um problema, porque tornava aquela terra imprópria para a agricultura, né, sem se saber muito bem para que utilizar, né. Quer dizer, posteriormente descobre, né, uma infinidade de usos, especialmente como combustível, mas também, quanto mais a petroquímica avançou, né, já no século XX, para plásticos, para uma série de outros usos muito importantes economicamente. Portanto, a civilização, né, do século XX já torna-se cada vez mais uma civilização do petróleo, né, na qual o controle sobre o petróleo significa poder em escala global, e isso começa, as raízes disso estão justamente nesse período aí, né. A fortuna da família Rockefeller, por exemplo, que até hoje tem um protagonismo grande nos Estados Unidos, mas especialmente na primeira metade no final do século XIX, na primeira metade primeira metade não, talvez até os anos 60, né, foram grandes protagonistas, né, a imagem do grande capital americano, né, principal foi da família Rockefeller, né, uma participação política também bastante intensa nas políticas internacionais americanas, inclusive aqui no Brasil, né, isso tudo se origina naquele período. Essas novas tecnologias, porém,
No período que a gente está analisando, ou seja, até 1870, elas ainda eram usadas de uma forma muito limitada. O grande impacto deles, que é a segunda Revolução Industrial, o grande impacto do uso dessas tecnologias em larga escala vai acontecer mais para o final do século. Mas elas já começavam a surgir como fatores de mudança, como indicadores de que a economia passava por transformações muito importantes, né? Uma coisa totalmente nova também é a produção industrial de máquinas, né? Aquilo que os economistas vão chamar de bens de consumo durável, que hoje em dia, né, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial e agora depois da globalização do final do século XX, numa escala muito maior, são os grandes motores da economia mundial, né? Hoje em dia, a gente, quer dizer, na metade do século XX, o automóvel passou a ser, né, o automóvel, as motocicletas, os caminhões, enfim, os bens que têm motores de combustão interna, né, passaram a ser os grandes carros-chefes desse segmento, né. E hoje em dia, talvez a gente possa falar dos eletrônicos, especialmente os celulares, os computadores, os tablets, as televisões, etc. Antes disso, os eletrodomésticos, né? Que também estão se modernizando cada vez mais agora. Mas como é que começam? Quais são os primeiros produtos, as primeiras máquinas produzidas em escala industrial que vão ser compradas para uso, portanto são bens de consumo, mas não, ao contrário dos bens de consumo tradicionais, como a alimentação e o vestuário, né, que se deterioram, né, a alimentação ela é consumida rapidamente, né, o vestuário também não tem uma durabilidade tão grande, especialmente na época que as pessoas tinham poucas roupas e, portanto, as que eram usadas, né, gastavam, né, muito rapidamente, se deterioravam muito rapidamente. Aí surge esse outro tipo de bem, utilizando muito os metais, né, e algumas outras matérias-primas duráveis, né, e que são pequenas máquinas incorporadas ao nosso cotidiano, né. As armas produzidas não mais de forma artesanal, mas em grande escala industrial, como os revólveres Colt, né, produzidos, e os rifles Winchester, né, produzidos nos Estados Unidos, se tornaram marcas clássicas e fizeram toda a diferença na Guerra Civil norte-americana para a vitória do Norte, por exemplo. As máquinas de costura, aquelas máquinas de costura tradicionais de ferro fundido, né, mas que tiveram um impacto muito grande na possibilidade da própria produção doméstica, né, de roupas, mas também nas máquinas de costura profissionais para revolucionar, criar propriamente uma indústria de confecção e não mais apenas, né, o setor artesanal, né, de alfaiates e costureiras trabalhando à mão, né. Então, máquinas de costura, armas são grandes invenções desse período, e os relógios, né, que existiam anteriormente, mas numa escala muito pequena. Então, a fabricação industrial de relógios, e depois esses relógios se tornando cada vez mais relógios compactos, portáteis, né? O relógio de pulso já é uma coisa do século XX, não é? Mas os relógios de bolso, por exemplo, começam a surgir, aqueles com correntinha e tal, nesse período, e aquilo foi também uma grande revolução, né? E essas mudanças na indústria, elas também levam ao desenvolvimento de novas formas de organização do processo produtivo. A principal delas é a linha de montagem, né? Ou seja, esses sistemas de esteiras, ganchos e tal, em que pedaços, né, do bem industrializado que está sendo produzido vão se deslocando, usando, né, energia, esteiras, correias e tal, ao longo do processo produtivo, ao invés dos trabalhadores irem buscando cada pedaço ou do trabalhador fazer a prática artesanal, que é fazer todo o processo, ou ir andando de um lugar para outro para pegar uma peça, né, semi-acabada e seguir adiante com a sua produção, né. A ideia de que o trabalhador fique numa posição fixa e as várias partes do processo produtivo vão se dando por esse deslocamento, né, do material que está sendo produzido, típica da linha de montagem, ela começa a surgir, a ser aplicada nos Estados Unidos nesse período. Isso, como nós sabemos, também revoluciona a indústria, especialmente no século XX.
Agora, esse é um período também em que os ciclos, né, típicos de crescimento e retração da economia capitalista, o que os americanos chamam de boom and bust, né, quer dizer, a explosão, a, isso, o crescimento e depois a implosão, digamos assim, né, que leva à queda, né, da economia, começaram a ficar cada vez mais acentuados. Quer dizer, o ritmo de crescimento era muito frenético e também o tamanho das crises, quando elas vêm, passa a ser cada vez maior. E os marxistas já falavam que a economia capitalista crescia em ciclos e que esses ciclos incluíam processos, momentos, né, de retração, de destruição de valores, e alguns economistas liberais começam também a incorporar essas ideias, e eles vão vivenciar isso muito fortemente na década de 1870, onde acontece, então, a primeira grande crise desse capitalismo industrial mais globalizado, né, com falência de grandes companhias ferroviárias, queda generalizada das bolsas de valores, que inclusive já estavam integradas na época por cabos telegráficos, então a crise começa, ela se espalha muito mais rapidamente por todo o mundo do que acontecia antes, né? E isso leva, então, a uma redução abrupta das imigrações também, que tem a primeira queda, né? Depois vão retomar num ritmo ainda maior, mas em relação ao que vinha acontecendo anteriormente, elas têm uma grande queda, né? Fica mais nítido, cada vez mais nítido, portanto, que esse não era um modelo de desenvolvimento e progresso para todos, ele era um modelo de desenvolvimento que necessariamente implicava um pequeno núcleo se beneficiando muito e se diferenciando muito do restante do mundo, quer dizer, impondo um modelo econômico, mas um modelo econômico baseado numa crescente desigualdade, né? Mas um saldo definitivo, mesmo com a crise que se segue, é que o capitalismo industrial tornou-se uma genuína economia mundial nesse período. Isso encerra a apresentação do capítulo, né, do Hobson, né, que nós utilizamos, e a gente vai comentar aqui um pouquinho algumas ideias importantes que a Hannah Arendt, né, traz para analisar esse período, né? Mais uma perspectiva da filosofia política, né? A Hannah Arendt chama a atenção o seguinte: essa metade do século XIX é o momento de vitória do burguês sobre o cidadão, né? Ou seja, a vitória é como se nós estivéssemos saindo do iluminismo do século XIX, da Revolução Francesa, né? Duas vertentes que coexistem, mas que têm uma tensão interna. Uma delas que é o foco no aumento das liberdades, dos direitos, né? Da igualdade perante a lei, né? Que se expressa aqui na figura do cidadão, né? E outra que é o burguês, que tem interesse na igualdade, na liberdade, no sentido justamente daquilo que a gente acabou de comentar, que aconteceu cada vez mais a partir da metade do século XIX, ou seja, de tirar todos os limites, né, que possam existir, há uma circulação cada vez mais ampla e difundida, né, dos fatores de produção pelo mundo todo, possibilitando um crescimento econômico e uma acumulação de riquezas cada vez maior, né? Então, em alguma medida, os interesses do burguês e do cidadão coincidem, até porque a imagem predominante, né, cada vez mais, passa a ser de que o cidadão é o burguês, ou seja, o cidadão, quem tem direitos políticos, por exemplo, na imensa maioria dos países, ainda nesse período, quem vota é quem tem um certo nível de renda, né? Porque a ideia é de que os países estão alicerçados sobre o interesse econômico representado pela iniciativa privada, pela propriedade privada, e que, portanto, só quem tem responsabilidade ou direito, né, de decidir os rumos da política são aqueles que têm propriedade, né? Como a grande maioria das pessoas não tem propriedade, a não ser o seu trabalho, né, eles estavam, então, automaticamente excluídos também de direitos políticos. Essa é uma coisa que vai mudar muito ao longo desse período, né, muitas lutas pela conquista ou pela ampliação do sufrágio, né, do direito ao voto, masculino ainda, né, começa a se falar mais em sufrágio feminino na virada do século XIX para o XX, a gente vai comentar sobre isso posteriormente,
Mas nesse período aqui há esse conflito muito grande, né? O cartismo, por exemplo, que nós já mencionamos, ele era um movimento na Inglaterra que defendia o estabelecimento de alguns direitos sociais, como a jornada de 8 horas de trabalho, mas também defendia a ampliação do direito político para que os trabalhadores pudessem votar e, portanto, ter representantes que participassem da definição dos rumos políticos do país, da própria política econômica, dentro do parlamento, né? Mas, como diz a Hannah Arendt, como é muito nítido também, voltando mais uma vez aqui aos Miseráveis, né, esse é um período em que o burguês, ou seja, o interesse econômico, a ideia de que tudo deve se subordinar ao mercado, era muito mais forte do que a defesa dos direitos do cidadão de uma forma mais universal, se estendendo inclusive à maioria pobre da população, né? E esses interesses dessa burguesia cada vez mais fortalecida, a Hannah Arendt diz, eles não se contêm mais no limite do Estado Nacional, né? Por isso que ela vai buscar ela tentando entender o que aconteceu no século XX, né? A própria questão do Holocausto, né, que está no centro das preocupações dela, ela vai buscar aquilo que os europeus já faziam na África durante o período de expansão do neocolonialismo, né, imperialista nos países africanos, vai mostrar que campos de concentração, políticas de extermínio, então já tinham acontecido muito nitidamente. A diferença é que no século XX eles vão acontecer no coração da Europa, né? E ela vai colocar esse tipo de prática, né, genocida, particularmente na África, né, mas também na Ásia, em alguma medida, no século XIX, como uma expressão direta desse interesse econômico ilimitado, desenfreado, que se expande para além do... E também uma certa conexão com a questão do antissemitismo, né? Então, como é que ela relaciona esses três fatores? O imperialismo, o antissemitismo e, posteriormente, o Holocausto, o genocídio judeu, né? Quer dizer, o imperialismo, a concepção econômica de privilégio de domínio absoluto do interesse econômico, né? Com o antissemitismo e tudo isso desembocando então no Holocausto já no século XX, né? Esses interesses burgueses eles começam a ter um certo conflito com a ideia de Estado Nacional, que demanda o consentimento dos cidadãos dentro do território e mesmo da ideia de construção dos impérios, né, com a extensão das leis da metrópole, né, quer dizer, não era possível, ao mesmo tempo, ter uma ideia de direitos humanos universais, que já é professada pela Revolução Francesa, e que se expressaria na igualdade de todos perante a lei, e está praticando, ao mesmo tempo, a exclusão da cidadania dentro do Estado Nacional, que muitas vezes se justificava pela ideia de que só eram cidadãos também, né, não apenas aqueles que tinham propriedade, mas aqueles que eram etnicamente ou culturalmente nacionais, né? E isso vai se refletir muito, por exemplo, uma dificuldade de definir o lugar dos judeus, que não tinham um Estado nacional próprio, estavam espalhados, especialmente na Europa, né? Também em outras partes, ao longo do Mediterrâneo, mas fundamentalmente dentro da Europa, você tinha esse grande povo tradicional, importante, mas que não tinha um Estado nacional seu, estava presente dentro dos outros estados, e passa a ser cada vez mais questionado, vítima de preconceitos, perseguido, né, por conta dessa tensão entre uma lógica de que direitos e igualdade estão vinculados ao pertencimento ao Estado Nacional e, por outro lado, você tem ali a presença então de populações que não são identificadas como nacionais, né? Então, o judeu, né, é identificado como um desafio à nação e como a face mais visível do Estado por todos os seus críticos à direita e à esquerda, né? Isso suscita o antissemitismo. A família Rothschild, né, que é a grande família de financistas judeus, né, nesse período, que está presente em todas as grandes capitais europeias, controlando os bancos e a política e fazendo empréstimos a todos os governos, né, acumulando muito com todo esse crescimento econômico a partir da atividade financeira, eles passam a ser vistos como símbolo dessa conexão entre o judeu e o capital financeiro, né?
embora, evidentemente, como em toda população do mundo, você pode ter alguns banqueiros, né, de uma determinada origem, pode ter até uma tendência a certos grupos étnicos até que têm outros espaços sociais bloqueados, né? Eles muitas vezes se especializam na atividade financeira, até porque, como a gente sabe, desde a da Idade Média, no caso das finanças, era algo visto com suspeita moral e muitas vezes até proibido por parte da igreja. Os judeus, por não serem justamente membros, né, da cristandade, eles se dedicavam a isso. Então era uma atividade necessária, porque toda a economia e a política recorria muitas vezes, né, aos empréstimos, aos financiamentos, etc. Tal, mas quem poderia se dedicar àquilo por estar um pouco à margem dessas normas morais e legais, né, que restringiam isso aos cristãos, eram os judeus. Né? Mas, evidentemente, quem tinha capital ou acumulava capital para poder exercer uma atividade banqueira era uma pequena minoria da população judaica. Né? Eles não eram representativos da população judaica como um todo, assim como os donos do Bradesco não são representativos da população brasileira como um todo. Né? Mas o preconceito e o antissemitismo exploram bastante, então, essa conexão, né, entre o judeu e o capital financeiro. E isso se acirra, nesse período, quando, na verdade, o poder financeiro desses judeus até estava num certo declínio. Né? A Hannah Arendt analisa também o seguinte: os judeus eles acabam tendo muita visibilidade em profissões associadas à educação ou a talentos individuais, né, como escritores, artistas, cientistas, né, porque eles também passam por uma série de restrições. Né? Em muitos estados, eles não podiam exercer cargos públicos, eles não podiam exercer patentes militares elevadas, eles não podiam, né? Tinha uma série de restrições que existiam às atuações dos judeus, então há uma tendência, e também é uma população que vai desenvolvendo uma classe média muito forte, né? Com muito acesso à educação, com muita possibilidade de desenvolvimento de talentos, e eles vão ocupar, digamos, esses nichos, né? E isso vai gerar da parte da sociedade uma reação mórbida, né? Que a Hannah Arendt descreve, né? A atração pela diferença, né? Que também ocorre em relação a homossexuais, a outras populações minoritárias do período. Ela faz um certo paralelo em relação a isso. Ou seja, o que é essa atração mórbida? Né? As pessoas têm interesse, ficam curiosas, né? Em relação aos atores, aos escritores, né? A toda essa atividade cultural, muitas vezes até inovadora, que está sendo desenvolvida, né, por parte dessa camada de profissionais da cultura, né, com uma presença muito forte de judeus, e ao mesmo tempo eles são vistos como fora dos padrões e das regras morais, vivendo, né, num universo à parte, digamos assim, né, que é objeto dessa curiosidade, às vezes até de uma certa veneração, mas também de ressentimentos e de preconceitos. Né, e ficam, digamos assim, num nível de exposição muito grande em relação a essa busca de bodes expiatórios para problemas e crises que as sociedades vivem no período. Esse é um período também em que a ideia do racismo científico, né, vinculada a certos desenvolvimentos da biologia, mas tentando achar uma justificativa, né, para naturalizar as diferenças. Né? O Robson tem um outro texto também que ele comenta que a ideia da igualdade perante a lei, no fundo, ela é uma ideia extremamente subversiva, né? Porque se você admite uma igualdade plena diante da lei, isso já desde o século XVII, pelo menos, na Revolução Inglesa já havia debate sobre isso, rapidamente as populações subalternas vão começar a questionar também como é que os ricos conseguem ter tantos privilégios, um padrão de vida tão superior, né? E isso pode colocar em risco as hierarquias e as estruturas de dominação social. Né? Então, junto com a expansão da igualdade de direitos perante a lei, ocorre também um movimento de buscar justificar e naturalizar as desigualdades. Né? E esse movimento ele é buscado muito com uma argumentação de ordem biológica. Nós vamos ver depois, estudando o final do século XIX, que isso desemboca no chamado darwinismo social. Né?
que não era ainda a formulação do momento aqui, mas a teoria racial aplicada à política, sistematizada pelo Conde de Gobineau, por exemplo, que inclusive viveu no Brasil num certo período e usou as suas observações sobre os africanos escravizados no Brasil para tentar justificar essa ideia, né, da superioridade racial branca, né, mas elas vão se difundir, vão se tornar muito influentes em relação a segmentos da direita política europeia já a partir dessas décadas de 1860, 1870, né? No caso dos judeus, há um paradoxo, né? Porque embora haja todo esse preconceito, existem exceções, existem abertura para algumas possibilidades de ascensão individual muito forte. O caso mais destacado é o primeiro-ministro britânico Benjamin Disraeli, né? Que ficou no poder por um longo período, justamente no auge da expansão imperialista britânica. E aí a Hannah Arendt aponta uma grande contradição, né? Porque você tem um membro de um grupo social que está sofrendo cada vez mais também preconceitos e ataques, né? Baseados nessa teoria da racialização, e ao mesmo tempo o governo britânico está justificando a sua expansão imperialista na África e na Ásia, e as suas políticas de tutela neocolonial sobre a própria América Latina, né, com base nessa teoria de racialização também formulada no período. Né. O caso extremo, né, a figura emblemática, digamos assim, do imperialismo britânico na África é o Cecil Rhodes, né, para quem a expansão era tudo que sonhava, inclusive, com anexar o espaço sideral, dizer que a grande frustração dele é que não poderia anexar as estrelas como novas colônias, né, porque acreditava, né, que o homem branco europeu, né, digamos assim, montado, né, em todo esse crescimento econômico, esse poderio desse período, poderia expandir ilimitadamente o seu controle sobre o universo, como estava expandindo sobre o mundo, né, sobre a Terra naquele período. Né. O colonialismo na África desemboca, né, em conflitos muito acentuados, né, na Guerra dos Bois, na Colônia do Cabo, na África do Sul, né, onde existem algumas experiências, né, de massacres, de genocídio e tal, que a Hannah Arendt vai explorar como antecedentes do Holocausto judeu pela Alemanha no século XX. Né. Ao mesmo tempo, esse é um cenário na África que tem uma complexidade, né, uma diversidade de atores políticos e que é causada pela própria mudança dos padrões de colonização, que permite, né, uma diversificação da população lá. Então, não dá para reduzir, né, a Guerra dos Bois apenas ao fator racial. Né. Mas, em síntese, né, o que eu queria trazer aqui, agregando essas ideias da Hannah Arendt a explicação geral sobre a dinâmica econômica e política do período que a gente viu com o Hobsbawm, né, é como estão surgindo, digamos assim, naquele período, né, as raízes, né, de alguns processos que vão conectar, então, esses interesses econômicos ilimitados do capitalismo industrial presente numa escala cada vez mais global, né, essa ideia de naturalização das desigualdades sociais a partir de uma perspectiva biológica pela racialização, né, sistematizada aí pelo Gobineau, né, essa tensão entre Estado Nacional e direitos humanos, né, que também está presente no período, né, e tudo isso sendo liderado, portanto, por uma burguesia cada vez mais conservadora, mas ao mesmo tempo cada vez mais poderosa, né, e cuja mentalidade cada vez mais está fundada nessa ideia de expansão econômica ilimitada desse modelo originado, né, na Inglaterra, que começa a se difundir para outras potências capitalistas avançadas, que acredita que tem o poder e até mesmo o dever de subordinar todo o mundo aos seus interesses e à sua
concepção de mundo. Como nós vamos ver posteriormente, isso vai ter uma série, eu já indiquei um pouco aqui, né, mas a gente vai explorar melhor como isso vai ter muitas consequências no final do século XIX, inclusive no século XX, né, a partir da Primeira Guerra Mundial e do que ela já indica sobre o que seriam os conflitos, né, que vão marcar posteriormente então o século XX. Então é isso e encerramos por aqui essa primeira aula.